São mais de 1.800 novos casos, inclusive mais uma morte. A Daiane está, nesse momento, acompanhando tudo, esses novos números que, de fato, preocupam mais uma vez, né, Dai? Eu sei que você está com o secretário de Saúde de Cascavel, Miroslav Bailac, que vem falando, inclusive, do inchaço na saúde pública. Não só ele, porque os nossos telespectadores estão questionando, tem longa espera, está faltando leito, UPAs lotadas, não é exclusividade de Cascavel. Toledo tem uma dificuldade tremenda também. Toledo tem 6 mortes confirmadas e agora mais um óbito. É uma situação, de fato, que exige esse cuidado que nós estamos pedindo há muito tempo. Bom dia para você. Isso mesmo. Bom dia para você, Wagner. Bom dia para todos que estão acompanhando o nosso balanço geral. Wagner, olha, esse cenário é um cenário preocupante não exclusivamente aqui do nosso oeste, né? Você comentou aqui de Cascavel, de Toledo, a gente tem Foz do Iguaçu. É um cenário que preocupa no país inteiro. Nós estamos vivendo já meses de epidemia em todo o país, com um aumento de casos dia após dia. E aqui em Cascavel, esse cenário não tem sido diferente. A gente está vivendo o chamado platô, que é quando a curva chega no seu ápice. E aí a gente estabiliza por algumas semanas o número alto de confirmações. Mais uma vez, assusta esse número no comparativo com a semana anterior. São mais de 1.800 casos, né? E a gente chega aí a um número superior a 10.500 confirmações e, infelizmente, com mais uma morte. Para comentar esse cenário aqui de Cascavel, a gente convidou o doutor Miroslav Bailac, ele que é secretário de saúde aqui do município. Doutor, mais uma quinta-feira que a gente está aqui reunido acompanhando, né, com preocupação esses números. Primeiro, eu gostaria que o senhor pontuasse, né, os detalhes a respeito dessa morte. Eu sei que a gente não consegue divulgar muitos detalhes, porque temos aquela lei de proteção, porém chama atenção, porque se trata de mais uma mulher confirmada com morte aí para dengue, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso BG. Bom dia, Wagner, telespectadores. Infelizmente, temos que falar de mais um óbito que ocorreu devido à dengue. Uma senhora de 48 anos de idade, que veio a confirmação que realmente o seu óbito foi motivado pela dengue. Lembro que nós temos outros 8 óbitos em investigação, que poderão ou não ser confirmados ainda. O que nos chama a atenção, Wagner, que devemos cuidar mais ainda nesse momento, porque com a continuidade, com a continuação da epidemia de dengue, os casos graves começam a aparecer mais. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar do nosso entorno. Você, cidadão que está nos assistindo nesse momento, não esqueça de fazer a sua parte. Eu lembro que esse mosquito desengonçado, o Aedes aegypti, ele está intradomiciliar. Ele está em volta da sua casa, ou pior, dentro da sua casa, na cozinha, na lavanderia, em algum local que você tem ali perto de casa, que você guarda alguma coisa que você tem para guardar ali, e entra um pouquinho de água em contato, que seja inclusive com uma tampinha de garrafa plástica, já é o suficiente para fazer nascer ali o mosquito que vai poder picar a sua família, o seu vizinho, o pessoal do seu bairro e trazer tanta desgraça como está acontecendo nesse momento. Veja bem, mais de 1.200 pessoas indo nas unidades de saúde todo santo dia com queixas de dengue. É um número muito grande, nós precisamos acabar com isso, principalmente, Wagner, sabendo que se não tiver o mosquito Aedes, se não deixar nascer o mosquito Aedes, se não tiver o criadouro desse desengonçado, nós não teremos dengue. É simples a matemática disso tudo. Então, vamos nos cuidar para que não sejamos amanhã uma das vítimas dessa doença que judia bastante, que dá muita dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, né? Ou então, o pior, perder a vida. Secretário, o senhor comentou um número que é bastante assustador também, que é o de pessoas procurando, né, esse atendimento. Claro que com a alta de confirmações, a gente já sabe que o reflexo no setor de saúde está sendo sentido e já há algum tempo, e a gente vem comentando todos os dias aqui na nossa programação. Esse inchaço todo no sistema faz com que o município tenha que adotar novas medidas. Hoje, por exemplo, agora há pouco, vocês anunciaram uma contratação de novos profissionais da saúde para dar este atendimento. A gente vem comentando da demora, das filas, da espera, da sobrecarga do sistema.
esse anúncio de hoje vem para amenizar. São 121 novos profissionais. Infelizmente, ou felizmente, a gente precisa chamar mais esses 121 profissionais para reforçar. Não haveria necessidade se todo mundo tivesse cuidado, não tivéssemos permitido existirem os criadouros, não teríamos a dengue, mas já que estamos diante da situação, é necessário sim que a gente reforce, principalmente que nossos valorosos servidores da saúde têm se empenhado, têm se dedicado, tem comprado horas extras, isso judia do cidadão, tem que trabalhar a mais do que o seu período diário, então não é uma coisa boa você pagar hora extra. Então por isso que a gente está colocando, o prefeito sensibilizado, mandou convocar 121 novos servidores, 45 desses imediatamente, já na segunda-feira, poderão fazer os seus exames admissionais, aqueles que são oriundos do teste seletivo que foi realizado. E os demais 76 são servidores efetivos que serão agregados aos 2.338 servidores que nós temos dentro da saúde e que não estão dando conta diante de tamanha procura, mas isso não está acontecendo aqui, acontece nos serviços privados, tem acontecido infelizmente em todo o estado e no país. Então é momento sim de juntarmos as mãos e cada um fazer a sua parte. Cuide você do seu terreno, da sua casa, cuide do lixo, jogue na caçamba que a gente tem colocado, abra as portas e as janelas para deixar entrar o fumacê se está passando em frente da sua casa. Procure a assistência à saúde que a gente está dando nas nossas 47 unidades, 6 delas exclusivas para atendimento de dengue, as nossas 3 UPAs também atendendo os casos e, quando necessário, aquele ambulatório junto ao Hospital de Retaguarda. Quer dizer, a gestão colocou à disposição de toda a população, mas mesmo assim a gente enfrenta horas de espera, então eu peço que tenha um pouquinho de paciência. Na UPA sempre tem pessoas que estão piores do que você, porque os acidentes continuam acontecendo, os infartos continuam acontecendo, os derrames continuam acontecendo e a gente precisa atender, e a UPA é para atender esses pacientes, mas além disso precisamos atender o cidadão que está com dengue e que essa dengue apareceu simplesmente porque nós permitimos que o mosquito Aedes aegypti nascesse. Então a solução, voltamos ali no início, é não deixar ter o criador. Secretário, vale aqui a gente reforçar também que desde que o decreto de emergência entrou em vigor, vocês têm essa previsão de fazer a contratação de horas extras e também de profissionais e todas as medidas que sejam necessárias. E aí chama atenção um número que o senhor comentou agora há pouco aqui na coletiva, que é o aumento no pagamento de horas extras. Para você que está em casa ter a ciência, normalmente vocês gastavam ali em torno de 900 mil mês com hora extra. De quanto é esse número hoje, secretário, atualizado? Então, a nossa previsão no mês passado é quase dobrar esse número de horas extras, né? Repito, a hora extra pode parecer que é uma coisa boa, porque vai ganhar mais no salário, né? Mas isso é ruim, porque você exige que a pessoa trabalhe mais do que ela deveria trabalhar. E as pessoas devem sim ter o seu tempo de descanso, né? De lazer, para que ela possa se recuperar, manter o organismo saudável, para que não seja mais um que vai fazer fila ali nas UPAs porque está com problema de saúde. Então, não é correto você trabalhar com hora extra, por isso esse chamamento, nós fizemos já reposições, vimos fazendo reposição, mas desta feita uma reposição maciça, né? 121 novos cargos ali colocados à disposição, novas pessoas trabalhando, seguramente vão nos ajudar a equilibrar esse momento terrível da epidemia e ela passando, né? Daqui a pouquinho deve terminar. Aí sim a gente ficará um pouquinho mais reforçado e poderemos oferecer mais saúde à nossa população. Secretário, para a gente finalizar, até algo que a gente comentou aqui na nossa programação, né, esse relatório feito aí pela Defensoria Pública, que apresentava diversos problemas, isso não só nas unidades de saúde, mas no sistema como um todo para esse atendimento aí da dengue. Uma das dificuldades é a questão de leitos. Ontem a gente trouxe aqui no nosso BG o anúncio do Hospital Universitário, que vem logo após, né, esse relatório feito aí pela Defensoria de 25 novas enfermarias. Esse número é suficiente diante do cenário que a gente tem hoje na UPA? Atualiza para nós quanto que é a fila de espera hoje na UPA, porque ontem a gente anunciava, trazíamos o número, Wagner, de 153 pessoas. Hoje, qual que é o número atualizado, doutor? Então, nós temos nesse momento 143 pessoas, pacientes internados nas UPAs. Eu lembro que a UPA não é local para internar ninguém, a UPA é um local de passagem,
que a pessoa deve permanecer no máximo durante 24 horas. Ela deve ter resolvido o seu problema emergencial e, se não for possível, ela deve ser encaminhada para um leito hospitalar, que infelizmente nós estamos com uma falta absoluta de leitos hospitalares em toda a nossa região, não é apenas em Cascavel. Isso sobrecarrega o sistema. Esses 25 novos leitos anunciados pelo secretário Beto Preto são extremamente bem-vindos. A gente conseguirá principalmente gerar aqueles pacientes com fraturas ortopédicas que permanecem nas nossas UPAs, né? Mas continuaremos ainda com essa pressão de mais de uma centena de pacientes que acabaram ficando nisso que se transformou num hospital. Passa a ser, as nossas UPAs passam a ser o segundo ou terceiro maior hospital aqui da cidade. E não deve ser hospital em hipótese alguma, não deve ser tratado como tal. Mas enquanto essas pessoas estiverem lá, nós daremos médicos para que os acompanhem, avaliem, prescrevam, teremos enfermeiros que farão a medicação necessária e todos os procedimentos de enfermagem. E nós oferecemos os técnicos de enfermagem que precisam fazer a troca das camas, a questão da higiene do paciente. Nós continuaremos dando a comida muito bem preparada nas nossas cozinhas e com nutricionistas competentes, assistência também da assistência social. Quer dizer, nós vamos continuar tratando desses pacientes como se no hospital tivesse. Por isso que eu peço para a população que busca as nossas unidades de pronto atendimento, se for um caso de dengue, procure a unidade de saúde perto da sua casa, ou procure aquelas 6 que são de referência, que continuaremos pelo menos segunda-feira com essas 6, né? Ou se por acaso estiver sobrecarregado, eles vão te encaminhar para as UPAs. E se você chegar na UPA, tenha um pouquinho de paciência, porque tem mais de 140 pessoas lá dentro sendo atendidas de problemas mais sérios do que você naquele momento. Então, um pouquinho de paciência, todos são atendidos, sem exceção, né? Você não precisa ir embora alegando, não consegui ser atendido, vou embora. É sinal que você não precisa, se você vai embora, né? Fique, permaneça, nós estamos atendendo a todos, sem exceção. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Uma das medidas que a Secretaria também adotou, né, Wagner, até logo após todo esse aumento de casos, a esse relatório e tudo mais, a Secretaria pediu junto ao Estado também, né, a questão do fumacê, que está circulando aí na cidade. Nós já estamos no 3º ciclo, deu início ontem ao 3º ciclo de aplicação do fumacê. Até esse momento, né, todos os bairros, todas as regiões que estavam elencadas, que a gente comentou desde o início, quando as 4 caminhonetes aí do fumacê chegaram aqui em Cascavel, todas as regiões já receberam 2 ciclos completos. E Cascavel vai receber 5 ciclos desta etapa aí do fumacê. Então, nós entramos ontem no 3º ciclo e o fumacê vai continuar, inclusive durante o feriado, sem pausa, para que esse ciclo continue e não tenha essa pausa, até para que todo o mosquito alado, aquele mosquito que esteja voando nessas regiões, que são as regiões com maior incidência desse tipo de mosquito, que é, né, o foco do fumacê, seja então atingido e o trabalho feito com sucesso. Outra questão, as caçambas, viu, Wagner? 14 caçambas estão sendo instaladas e a finalização aí ainda hoje desse processo de instalação para que elas fiquem durante esse feriadão aí de Páscoa, para que você olhe o seu quintal, faça a limpeza e procure uma dessas caçambas para colocar ali tudo que é entulho, inclusive pneus, tá? Que a Secretaria também está recebendo pneus nessa nova organização junto à Defesa Civil, que vai fazer a recolha dos pneus e o descarte correto também com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, são 14 locais elencados, são diversos bairros aí de Cascavel, a gente tem até a lista que acaba de ser divulgada, tem a região aqui, ó, do Pioneiros, do São Cristóvão, do loteamento Mirante lá no Canadá, também Novo Milênio no Continental, Paulo Godoy, também a região ali do bairro Claudete, do Jardim Pinheiro, enfim, são 14 endereços. Esses endereços aqui a gente vai disponibilizar lá no nosso site para que você acesse, para que você veja se tem um endereço perto da sua casa e aproveite para fazer aquela geralzona, né, Wagner? Limpar o quintal e auxiliar também o trabalho público aí com relação a esse combate do mosquito, né? Tem várias considerações que a gente tem que fazer aqui, Dai, muito bem colocado pelo secretário, você argumentando muito bem. Nós já vivemos algo bem semelhante, estamos falando isso a respeito da pandemia da Covid-19, onde no começo todos nós e alguns ainda negaram mais a doença, a gente viu, até quem desacreditava, depois perdeu pessoas próximas, sentiu na pele, até hoje tem muita gente ainda sofrendo. A situação da dengue nesse momento, no cenário nacional, estadual, regional,
está caminhando para algo bem grave, tá? Então nós temos que pensar e recordar tudo que nós aprendemos nesse momento. Primeiro, Dai, nós temos o mosquito que não nasce transmitindo a doença, e já contamos isso várias vezes. É a fêmea quem tem que picar uma pessoa que está com a dengue e ela passa a transmitir a doença. Algo sem muita precisão aqui, a mosquita aí acaba picando de 5 a 6 pessoas por dia, pouco mais de 30 dias, 300 pessoas. Quem sabe não sobreviva todo esse tempo aí. Se ela picar uma pessoa que está com a doença, ela passa a transmitir. Por isso que a preocupação nesse momento, né, Dai, são aqueles cuidados paliativos com quem está com a doença. Não tem muito um tratamento. Então, é hidratação, é manter a imunidade em dia, cuidar da alimentação, tudo isso. Nós temos que falar do repelente, que a gente já tocou no assunto, que nesse momento, Dai, é quase como se fosse a máscara durante a pandemia, de uma forma bem grosseira para a gente conscientizar o pessoal de casa. Tem que utilizar quem não está com a doença, para que o mosquito não pique e transmita a doença, até porque diferente de um pernilongo comum, não é só as listrinhas no corpo ali não, né? Corintiano, ontem a gente teve jogo do Corinthians, inclusive aqui em Cascavel, não é só essa diferença. Ele tem a diferença de, muitas vezes, não sentir a picada. Ou seja, você nem sabe quando o mosquito da dengue te picou. Então tem essa diferença. Você tem que usar para não ser picado e quem está com a doença tem que continuar usando. É a questão de consciência pública, é a máscara durante a pandemia. Porque se você não usou, eu já estou doente. Um mosquito, fêmea, que não estava com a doença, não tinha picado uma pessoa, picou você e você pode transmitir para outras 300 pessoas. É aí que está o detalhe. Isso a gente está falando do cuidado. Falando aí de quem está com a doença, lembrando, ao menos nós temos feriado, né, Dai? Nós temos domingo de Páscoa e no feriado somente as UPAs terão atendimento. Então você imagina que esse inchaço pode ser maior. 143 pessoas internadas em UPAs só em Cascavel. Não deveria ter esse internamento. Um outro problema. E aí a gente vai para a origem desse problema todo. Descuido por parte de todos nós que perdemos o controle. Essa é a realidade, Dai. Nós falhamos enquanto sociedade, perdemos o controle. Eu já volto com você, Dai, para conversar sobre esse assunto, para discutir um pouco mais, porque eu quero colocar a tela aqui dos dados que foram divulgados agora, dos novos casos de mortes na cidade de Cascavel, para a gente mostrar que nós perdemos o controle total de infectados, de vítimas, de óbitos e o Lira, que é o levantamento, mostra que a infestação é grande. Então agora nós temos fumacê, para matar o mosquito que está voando. Nós temos as caçambas, onde nós precisamos ter a destinação dos lixos aí para evitar que surjam novos focos do mosquito transmissor. 10.525 confirmados na cidade de Cascavel. Sim, esse número é assustador. 1.883 novos casos. A gente está falando de uma semana, tá? 4 mortes confirmadas. Esse destaque para Cascavel, que são pessoas, todas as mortes em Cascavel, sem comorbidades, todos os pacientes, mulheres e jovens. Pessoas relativamente novas, tá? E aí os bairros com mais registros. Atenção, nós temos a região do Cascavel Velho, coloca ali para dar uma olhada, com os números de casos, 782, região sul, então, Periolo, Morumbi e Interlagos, com situação preocupante, respectivamente, tá? 657, 629 e 563. Então, não dá tempo para a gente brincar e fazer de conta que o problema não existe. E às vezes as pessoas só conseguem entender a gravidade quando sentem na pele ou quando a doença tem nome, tá? Então, para ficar bem claro para você que está aí em casa, aqui, só no nosso jornalismo, a gente tem nome para dengue, tá? Nós temos Lucas Reni, nós temos Daiane Santos, Maicon Peregrino, nós temos Kathleen Simoni, nós temos Rafaela Schwinka, nós temos Valdinei Rodrigues, procurando atendimento médico no hospital também, com a doença, com suspeita. Só no jornalismo são vários e vários casos. Tatiane Bertolino, nós temos também pessoas de outros setores, nós temos engenharia, o meu xará Wagner, são pessoas próximas, tá? Então nós temos nome para essa doença, pessoas que a gente está vendo e que de fato estão aí sofrendo com essa doença. Imagina só os familiares das pessoas que perderam a vida para essa doença. Uma batalha para um inimigo tão pequeno que é um mosquito.